Olá, tudo bem? Muito obrigado à organização do evento Pensar a Contabilidade. Eu tenho certeza que será um evento marcante na história e que tem tudo para se repetir com muita frequência. Também gostaria de agradecer ao Caio Takano, que é o coordenador da Trilha Direito Tributário, pelo convite e pela oportunidade de debatermos um tema que me parece tão relevante na atualidade. Então, como indicado no slide que está sendo projetado, hoje o tema será passivo fiscal diferido nas combinações de negócio. Qual é o impacto tributário? Como vocês poderão perceber ao longo do material que eu pretendo percorrer aqui, ele é um tema que envolve tanto conhecimentos da área contábil como conhecimentos da área tributária e de uma forma muito específica e de certa maneira complexa. Não são temas tão simples, né, tão fáceis, corriqueiros, mas que quando se une o conhecimento contábil e o conhecimento tributário, é uma discussão extremamente interessante e prazerosa. Então eu vou tentar, obviamente, dentro do tempo que foi atribuído, né, programado, cobrir todo o jogo relevante e, naturalmente, indicando textos de normativos, contábeis ou de legislação, para que quem tem interesse em se aprofundar fique completamente à vontade de buscar nessas referências que eu farei um aprofundamento maior. E, claro, me coloco 100% à disposição para debater o assunto e responder perguntas e trocar ideias. Mesmo porque, como o título vem na forma de pergunta, aqui é muito mais uma provocação de reflexão do que apontamentos consistentes ou conclusivos sobre uma ou outra posição. Eu espero que, ao final desse nosso encontro, vocês tenham noção do que pode ter de impacto tributário a figura do passivo fiscal diferido numa combinação de negócios. Então, sobre o que nós falaremos hoje? Tá? Eu preferi, de antemão, organizar os temas, né, o conteúdo que será abordado, para que facilite já de antemão a percepção sobre quais temas correlatos estão envolvidos. Então, como eu já antecipei, nós falaremos sobre efeitos do passivo fiscal diferido, e aqui eu já faço referência CPC 32, de tributo sobre o lucro. Então, ele é o norte quando a gente fala em tributos sobre lucro, né, e tributos diferidos na acepção contábil, na mensuração do goodwill. E o goodwill vem naturalmente do CPC 15, de combinação de negócios, e a interpretação CPC 09, que trata, entre outras coisas, da adoção para demonstrações individuais de uma série de CPCs cuja origem ou cuja inspiração é a visão de balanço consolidado e não necessariamente como fazemos no Brasil de balanço individual. Tá? A segunda questão que será tratada é a combinação de negócios, e dentro da acepção ampla e de abrangência a uma série de operações e transações que não necessariamente restritas à participação societária, que é a figura mais comum, nós vamos fazer um recorte e tratar justamente da figura mais típica, né? Pelo menos do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de discussões sobre o antigo ágio, né, que agora se chama goodwill, com relação à rentabilidade futura, que a gente vai passar um pouquinho por ela. Então, vamos fazer um recorte. Negócio, sabemos que pode ser algo muito mais amplo do que a questão de participação societária, mas para nossa apresentação, trataremos combinação de negócios por uma simples razão metodológica e didática, adotada como referência a aquisição de participação societária. E aqui eu faço referência a uma série de dispositivos legais que norteiam o tema. Então, artigos 20 a 25 do Decreto-Lei 1598, de 1977, e os artigos 243 e 248 da Lei das SA.
que vão tratar basicamente de avaliação de investimento pelo método da equivalência patrimonial. E aí, por fim, sabendo o que é um passivo fiscal diferido, sabendo como ele se insere no tema de combinação de negócios, parece que são temas completamente desconexos, mas veremos que eles têm sim uma relação. Veremos qual que é o impacto decorrente deste passivo fiscal diferido quando se fala de combinação de negócios e, mais especificamente, um evento de incorporação. Pois bem, o que é o tributo diferido na legislação tributária e por que pouco se fala dele? Tá? Muito pouco se fala de tributos diferidos, e aqui não na acepção de, por exemplo, um tributo que a legislação permite o pagamento quando do recebimento, né, pelo regime de caixa, não competência. Não é necessariamente esse tipo de terminologia que eu me refiro aqui. Eu me refiro mais especificamente a imposto de renda e CSL, que são reconhecidos por, entre outras situações, por diferenças temporárias na apuração do lucro real. Como a regra geral é que ele não causa impactos na apuração do imposto de renda, da CS, do PIS e da COFINS, tem pouquíssimas produções bibliográficas, pouquíssimas discussões administrativas, judicial então nem se fala, não conheço nenhuma discussão judicial que tenha envolvido tributos diferidos do CPC 32, tá? Então, em geral, pouco se fala porque eles são neutros, tá? O ponto de partida de apuração do imposto de renda da CS é, como se diz, né, de uma forma de uma corruptela do anglicismo, né, tá uma linha acima, né, o pessoal fala above the line, né, então significa que o ponto de partida desses tributos vem antes da própria do próprio reconhecimento dos tributos diferidos, né, IRCS corrente ou diferido. Portanto, o ponto de partida sendo anterior, o próprio reconhecimento dele no resultado, eu não tenho uma interferência direta. E com relação ao PIS e à COFINS, como são tributos que incidem sobre a receita da perspectiva jurídica, que não necessariamente se confunde com a receita sob a ótica contábil, também não tem essa apuração interferida pelo seu reconhecimento. Então, significa dizer que, conquanto seja um crédito no resultado do exercício, não se trata de receita que é base de cálculo e a própria materialidade das contribuições para o PIS e para a COFINS. Então, por essa razão, não se tem discussões muito profundas sobre o tema, do ponto de vista tributário. Tá? Lógico que a gente poderia aprofundar e citar uma série de estudos, artigos científicos, principalmente na área contábil, sobre tributos, sobre o lucro, diferenças temporárias e por aí vai. Na parte contábil, o tema é bastante explorado. Mas, para o nosso debate de hoje, o que eu gostaria de trazer aqui é um exemplo muito simples que gera o reconhecimento de, por exemplo, imposto de renda e CS diferidos numa situação que fica fácil perceber o porquê se reconhece um passivo fiscal diferido. Tá? Então, basicamente, sempre que você tiver uma diferença temporária entre critérios contábeis e critérios fiscais, ou como muitos preferem falar, entre base contábil e base fiscal, e essa diferença, como eu comentei, é temporária, ou seja, em algum momento esse critério vai deixar de ser distinto, né? Eu reconheço um tributo diferido. O que eu quero dizer com isso? Tá? Vamos imaginar esse balanço simplificado que eu coloquei aqui, que uma empresa detenha uma propriedade para investimento escriturada por R$ 10.000. Tá? E vamos supor que dentro da normatização contábil em vigor, ela possa reconhecer, mensurar, melhor dizendo, essa propriedade para investimento pelo seu valor justo. Então, o valor justo é de 75 mil, está registrado por 10 mil, portanto, eu tenho um reflexo, e aqui, por simplificação, eu fiz a contrapartida no resultado, mas dependendo do caso, poderia ser
patrimônio líquido, mas vamos supor que seja resultado do período, tá? E o que diz a legislação tributária nesse caso? Artigo 13, salvo engano, da Lei 12.973 de 2014. A avaliação a valor justo não será tributada pelo IR e pela CS, desde que seja registrado em subconta para controle e tributação quando da realização do ativo. Então, nesse exemplo aqui, embora eu tenha reconhecido no resultado do período 65 mil de ajuste a valor justo, a lei tributária determina que eu possa não tributá-lo nesse momento. Então, significa que a minha tábua, entre aspas, aqui, de 75 mil, ela difere na minha base fiscal, ou seja, o custo dedutível é de 10 e a minha base contábil passou a ser de 75. É uma previsão que diz que nunca será tributado? Não. É uma previsão que diz que, se realizado o ativo na forma de alienação, depreciação, amortização ou baixa, dependendo do tipo de ativo que estejamos falando, você vai tributar. Então, é uma diferença meramente temporária. Portanto, pelo regime de competência, como se trata de um resultado economicamente realizado, eu reconheço os tributos que serão devidos quando da realização pela mensuração que foi feita. Então, por essa razão que, assumindo uma alíquota conjugada de aproximadamente 34% de RCS, eu reconheceria um passivo fiscal diferido de 22.100, que significa 34% de 65 mil. Notem que o lucro antes do imposto de renda aqui é o ponto de partida, grosso modo, que eu tinha falado, do IRPJ e da CS, que vai ser lucro antes do IR da própria CS, e vem uma linha acima do próprio efeito do imposto de renda diferido no resultado. Tá? Então, embora seja um lançamento a crédito, ele não entra, pelo menos numa perspectiva jurídica, como receita tributável da pessoa jurídica. Então, esse exemplo aqui ele é importante porque ele que vai servir de fundamento para o resto da discussão que nós teremos, tá certo? Aqui eu trouxe a demonstração mais clara de que o tributo diferido ele não repercute na PR da CS, tá? Então, naquele exemplo anterior, o lucro antes do imposto de renda era aquele que reconhecia o resultado do ajuste a valor justo. Então, é ele o ponto de partida e dentro das adições, exclusões e compensações previstas na legislação tributária, portanto, a exclusão do próprio valor correspondente ao ajuste a valor justo, eu chego no lucro real. Né? O lucro real, portanto, não é afetado pela própria conta normalmente chamada de provisão para IR, que é aquela conta que vai refletir tanto o imposto corrente quanto o imposto diferido. Então, aqui eu trouxe algumas menções a precedentes em que, por alguma razão, tá, não é um tema muito recorrente, mas em alguns casos, detalhes levaram ao questionamento pela Receita Federal sobre a natureza do ativo fiscal diferido. Não convém aqui entrar no detalhe do caso, mas basta ter em mente que em diversos precedentes que trataram da tributação ou não do ativo ou passivo fiscal diferido, né, ou da sua repercussão, né, na base de cálculo, há precedentes em várias situações tratando como não tributável. Aqui outras manifestações, né, do CARF, no sentido de que, olha, o reconhecimento de algum elemento de ativo ou passivo fiscal diferido, aqui nesse caso era ativo, portanto, gerando contrapartida a crédito do resultado, tá? Eu não teria a tributação. Tá? Lembrando que, naturalmente, quando eu falei que o reconhecimento dos tributos diferidos não servem de base de cálculo às contribuições do PIS e da COFINS,
eu estava me referindo ao ativo fiscal diferido que seja reconhecido em contrapartida a resultado, a lançamento de crédito, e não naturalmente quando eu reconheço um passivo que reduz o meu resultado do período e, portanto, aí mesmo não teria nem que se falar em tributação pelo PIS e pela COFINS. Então, quando for ativo fiscal diferido, tiver um lançamento a crédito de resultado, também não será base de cálculo do PIS e da COFINS. Perfeito? Dando seguimento à nossa temática de hoje, o que tem a ver passivo fiscal diferido com combinação de negócios, né? Parecem temas absolutamente desconexos, né? Ninguém, em geral, associa uma discussão a uma outra discussão envolvendo o CPC 32. Então, pouco se fala, e eu diria que de dezenas e dezenas de artigos que foram escritos por conta da introdução de FRS no Brasil, por conta da Lei 12973 e por aí vai, todo mundo falou da repercussão na mensuração do ágio, como que ia ser feita a dedutibilidade, partes dependentes ou não, se você faz uma alocação residual ou não, toda essa série de discussão que já existia antes da própria 12973, né, pelo menos critérios que a Receita Federal sempre adotava, passaram a ser critérios legais a partir da 12973. Mas pouco se falou, e talvez um ou outro artigo tenha abordado essa questão en passant, né, sem muito aprofundamento, do efeito que um passivo fiscal diferido pode causar na mensuração do goodwill. E por que isso? Porque o CPC 32, em várias passagens, aqui eu selecionei uma delas, diz que o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos em combinação de negócio interfere no valor do ágio derivado de expectativa de rentabilidade futura, do goodwill. Tá? E isso é assim porque a forma de alocação do preço de aquisição, é que eu falei preço, mas pode ser chamado de custo de aquisição, e não só o preço no Instituto Jurídico do Código Civil. A alocação do custo de aquisição, ela segue uma metodologia que se chama de método de aquisição e que popularmente é chamada de PPA, Purchase Price Allocation, né, que é o tal do CPC 15. No que consiste essa alocação pelo método de aquisição? Então, eu pego toda a contraprestação que faz parte da combinação de negócios, ou seja, aquilo que eu transfiro ou que eu transferirei ao antigo proprietário do negócio adquirido em troca do controle desse negócio. E determina-se que eu faça uma alocação conforme método de equivalência patrimonial, ou seja, PL contábil de uma forma mais vulgar, né, falando, que eu faça uma alocação de parte do preço a uma mais ou menos valia de ativos líquidos, que vai ser fruto de um laudo independente elaborado por especialistas chamados de PPA, e o valor residual, ou seja, aquilo que eu não conseguir alocar ativos e passivos identificáveis, vai ser o chamado goodwill. Né? O que acontece quando eu tenho um balanço patrimonial que não necessariamente congrega a mensuração de valor justo ou a valor justo de todos os itens nele representados e faço um PPA, que nada mais é do que avaliar a valor justo todos os ativos e passivos identificáveis? Eu tenho provavelmente um descolamento entre as figuras que constarão do PPA daquelas figuras que estão no balanço contábil da empresa adquirida, que é o exemplo que eu estou adotando aqui. E nesse caso específico, né, na figura representativa, significa que os ativos e passivos a valores justos são superiores aos ativos e passivos pelo valor contabilizado no balanço da adquirida. E se eu não conseguir alocar a contraprestação a esses ativos e passivos,
sobra uma parcela residual que vai ser o goodwill nesse caso. Ou seja, eu paguei um valor a mais do que seria o patrimônio líquido a valor justo, e como eu não consigo identificar ativos e passivos que deram causa a esse pagamento, significa que existe uma sinergia oculta ou que não é relacionada a um ou outro ativo ou passivo especificamente, portanto, eu tenho um goodwill associado ao negócio, essa rentabilidade futura esperada. Tá? Bom, dando seguimento e voltando já àquele exemplo que eu usei para simplificar o que seria a diferença temporária, o que daria causa ao registro de passivo fiscal diferido, vamos imaginar que este balanço patrimonial não tivesse reconhecido esse valor justo na mensuração da propriedade para investimento. Portanto, na data que eu adquiri, a propriedade para investimento estaria por 10, né? E todos os demais itens do balanço estivessem registrados pelo mesmo valor que aqui consta. O que significa dizer, na prática, numa combinação de negócios? Que eu faria um PPA, ou seja, eu contrataria a elaboração de um laudo que, olhando para esse balanço patrimonial, traria ativos e passivos a valor justo. Então, portanto, uma propriedade de investimento cujo valor contábil é de 10 estaria no PPA por 75, sendo que a diferença seria justamente essa mensuração a valor justo. Como eu tenho essa determinação no CPC 15 e no CPC 32 de reconhecer os efeitos de uma tributação diferida, eu reconheço também um passivo fiscal diferido de 22.100 no PPA. Notem, eu não estou falando de contabilizar esses valores na adquirida. Né? Nós não temos aqui no Brasil, como não temos em quase nenhum lugar do mundo, o chamado push-down accounting, que permitiria atualizar os ativos e passivos pelo valor que foi objeto da aquisição, ou seja, para aquilo que foi demonstrado num laudo, né, num PPA. A gente não faz essa atualização no balanço da adquirida. Então, reconhecer esse passivo fiscal diferido é quase como uma decorrência natural e lógica da visão de consolidado que inspira o IASB. Aqui no Brasil, de uma forma bastante peculiar, nós aplicamos o FRS para balanços individuais e que muitas vezes pode gerar uma certa uma falta de sincronia, vamos chamar assim, entre o que demanda alguns CPCs com aquilo que na prática pode fazer sentido ou não de uma perspectiva de balanço individual. Tá? Só para darmos seguimento ao tema, significaria dizer nesse caso concreto que como que seria a alocação caso eu tivesse pago 100 pela empresa cujo balanço foi mostrado no slide anterior. Bom, se eu paguei 100 e eu tenho um PL contábil de 21, a primeira linha da alocação vai ser 21 para aquele patrimônio líquido contábil. Tá? Vamos assumir que eu adquiri 100% das ações de emissão dessa empresa que foi adquirida. Tá? A diferença entre o PL contábil e o PL a valor justo é de 42.900. Né? Alguém vai me perguntar, bom, Diego, mas você não disse que o ativo estava por 10 e o valor justo era de 75? Sim. Só que ao mesmo tempo que eu reconheço o valor justo de 65, adicionais ao valor de 10 que estava registrado, eu reconheço o passivo fiscal diferido correspondente a esse acréscimo de valor. Portanto, o valor líquido, né, ou seja, a mais-valia de ativos líquidos, seria de 65 menos 22.100. Daí porque os 42.900. Bom, 21 mil PL contábil, 42.900 mais-valia de ativos líquidos, portanto, sobram 36.100, que é o goodwill, valor residual. Tá? O que consta do PPA? Não é o goodwill. O que consta no PPA é a mais-valia de ativos líquidos, porque, como sabemos, o
goodwill ele é residual. O que se prova, entre aspas, é o valor justo, ou o que se demonstra, né? Porque prova é uma palavra muito forte quando tem subjetivismo envolvido na avaliação e mensuração, mas o que se demonstra é a mais-valia de ativos líquidos a valor justo. E o que sobrar ou é goodwill, ou em casos mais difíceis de acontecer na prática, ganho proveniente de compra vantajosa. Tá? Tudo isso eu estou contextualizando para dizer o seguinte, tá? Você comprou aquela empresa, que a gente acabou de ver o balanço, né? Pagou além do valor de patrimônio líquido contábil. Então, existe um sobrepreço em relação ao PL contábil. Qual que é o efeito prático para fins tributários? O primeiro deles é que aquela parcela de sobrepreço, tirando algumas exceções que não vêm ao caso, ela será preservada para fins de ganho ou perda de capital, ainda que tenham sido realizadas ou baixadas do balanço. Tá? Então, como regra, pelo método da equivalência patrimonial, qualquer mensuração no investimento que o faça aumentar ou diminuir causa repercussão tributária. Então, MEP não é neutro para fins tributários. Eu posso ter constituído uma empresa hoje com 100 mil reais. Se ela, por algum motivo, reconhecer uma provisão amanhã de 100 mil reais, no meu balanço de investimento estará por quanto? Se eu sou dono de 100%? Por zero. Né? Porque o patrimônio líquido da empresa que tinha sido constituída com caixa de 100, capital de 100, reconheceu uma provisão de 100, por algum motivo. Foi para o PL zero, no meu balanço de controle, né, o controlador vai reconhecer o investimento por zero. Se eu vender por R$1, esse R$1 seria ganho tributável. Isso para dizer assim, de uma forma muito simples, né, e sem rodeios, que equivalência patrimonial não é neutra. Mas, no caso de uma aquisição dentro de uma combinação de negócios, essa parcela de sobrepreço é preservada para fins de ganho ou perda de capital. Tá? Então, está aqui um primeiro aspecto relevante. O segundo aspecto relevante é no caso de consolidação jurídica dos negócios. O que eu quero dizer com isso? Embora o arcabouço normativo do IASB seja balanço consolidado, entidade econômica, não é CNPJ, né, num jargão mais popular, aqui no Brasil a gente tem demonstrações individuais servindo à apuração de tributos e à distribuição de dividendos. Então, eu aplico o IFRS para balanço individual. Se há uma consolidação jurídica do investimento, então, cisão, fusão, incorporação, o mais comum é incorporação, né? Eu tenho uma disciplina tributária de que eu faço com relação ao que eu faço com esse sobrepreço. Então, vamos lá. PL contábil, naturalmente, numa incorporação, os ativos e passivos já estariam refletidos, seriam trazidos para o balanço da incorporadora pelo seu valor contábil, então, novidade nenhuma aqui. E serve de custo fiscal para a realização desses ativos e passivos. Tá? Mais-valia de ativos líquidos. Se incorpora ao valor daqueles bens que lhe deram causa, e aqui eu falo bens, porque é o termo que a legislação usa, e isso pode causar até algumas discussões com relação a intangíveis e por aí vai, mas não é o tema de hoje. E gera custo bom para fins fiscais. Então, vamos voltar àquele exemplo da empresa que tinha uma propriedade para investimento de 10 e que aparecia no balanço do PPA, né, um balanço que só aparece naquele laudo de avaliação, estaria por 75. Na incorporação, aqueles 65 se integram a esse ativo, que é a propriedade para investimento, e se eu vendo essa propriedade, por exemplo, meu custo fiscal bom é de 75. Né? Aqui você já começa a ter uma percepção de, e aquele passivo fiscal diferido, que era um suposto tributo que seria devido se eu vendesse aquele ativo por 75. Né? Se a lei diz que aquela mais-valia vira custo fiscal bom para o ativo que lhe deu causa, eu não tenho mais diferença temporária. Base contábil e base fiscal se equivalem. Eu devo, portanto, baixar
aquele passivo fiscal diferido. Aqui eu já começo a dar dicas de onde eu vou querer chegar na nossa discussão, tá? E o goodwill, ele vai ser reconhecido como um intangível, que vai servir à dedutibilidade por um prazo determinado pela legislação, que é basicamente 20% ao ano, tá? Não vou entrar em detalhes de limites mensais, mas 20% ao ano, tá? Bom, eu trouxe um exemplo, passado esse panorama inicial, que é verdadeiro. Ele é de um balanço publicado em 2011. Eu achei ele bastante didático, por isso que eu trouxe ele só para contextualizar agora de uma forma mais prática, né? A empresa divulgou em nota explicativa que adquiriu um investimento e pagou R$ 1 bilhão aproximadamente. O patrimônio líquido da adquirida, à época da aquisição, era 125. Tá? Portanto, ele disse o seguinte, olha, eu tenho o prazo de 13 meses para elaborar aquele PPA, por enquanto eu tenho um ágio provisório de 950 milhões, mais ou menos. Por quê? Paguei 1 bi, 125, né, de patrimônio líquido contábil, eu tenho mais ou menos esses 948 milhões de ágio provisório. Tá certo? Podem perceber que aqui a diferença entre um e outro aqui vai ter um pequeno ajuste, né? Mas basicamente ele divulgou que tem um ágio provisório que vai ser tudo aquilo que supere o patrimônio líquido reportado pela adquirida. Perfeito? Dentro dos 13 meses, portanto, ela contrata uma empresa para fazer o laudo chamado PPA, que é o método de aquisição. E como que as figuras aqui interagem com aquilo que eu falei há pouco? PL contábil vai estar nessa primeira linha, ou seja, 125 milhões. Mais valia de ativos líquidos vai estar numa coluna intermediária para ver o que tem de ativo ou passivo cujo valor justo descola do valor contabilizado pela investida, e aquilo que remanesce vira goodwill. Tá? Então, portanto, olha que interessante. O ágio provisório, que era de quase 950 milhões, sofreu ajustes depois que o PPA foi elaborado e chegou num ágio definitivo de 875 milhões. Onde eu quero que vocês foquem a atenção aqui? No fato de que tem uma linha aqui de efeitos de tributos diferidos sobre os ajustes. Ou seja, tudo aquilo que foi reconhecido no PPA por um valor justo, maior ou menor do que o valor contabilizado, levou a de um passivo ou ativo fiscal diferido. Partindo daquela lógica, daquela visão de consolidado de que se eu tenho diferença de bases, portanto, eu tenho que reconhecer os efeitos daquela diferença de mensuração. É como se o PPA falasse, está surgindo aqui no PPA uma diferença que eu reputo transitória, temporária, e que se for realizado pela investida por essas bases de mensuração a valor justo, vão gerar tributos passivos ou ativos que vão interferir no resultado. Portanto, são considerados, em tese, no PPA. Tá? Aqui eu fiz uns lançamentos mais detalhados para que todos fiquem por dentro de como que eu contabilizaria a aquisição desse investimento, que tem uma discussão, porque para fins societários só aparece a linha do investimento sem aberturas em subcontas, embora a lei tributária exija esse desdobramento em subcontas, mas esses lançamentos exemplificativos aqui servem para mostrar no detalhe como que o passivo fiscal diferido interfere no goodwill. O que eu estou querendo dizer com isso em conclusão dessa parte da apresentação? À medida em que eu reconheço tributos diferidos, portanto, um caso aqui, passivo fiscal diferido, no PPA, eu aumento o goodwill tendo em vista que ele é residual. Não fosse, dizendo de outro modo, reconhecido esse passivo fiscal diferido de 37.750.000, o meu goodwill seria 37.750.000 menor do que aquele que eu reconheci no desdobramento da aquisição desse investimento. Percebem como
o reconhecimento do passivo fiscal diferido no PPA muda a mensuração do goodwill para mais, né, para maior, um valor a maior que é registrado, tá? E isso naturalmente tem repercussão tributária. Tá? Aqui é só um exemplo da realização contábil antes do evento da incorporação, que não vem muito ao caso aqui, mas eu acho importante colocar esse detalhe, que quando eu adquiro o controle de uma investida e eu não tenho incorporação nesse momento, na investidora eu reconheço o custo de aquisição em subcontas distintas. Equivalência patrimonial, mais-valia ou menos-valia de ativos líquidos, goodwill ou ganho proveniente por compra vantajosa. Tudo em subcontas separadas. Por quê? Eu vou reconhecendo a realização contábil dessa mais ou menos-valia, porque goodwill não é amortizável, e o ganho proveniente por compra vantajosa, passado o período de mensuração, você joga como receita direta no resultado. Tá? Mas a mais ou menos-valia é realizada contabilmente. Qual que é a lógica subjacente? É, de novo, visão de consolidado do IASB. É como se, naquele exemplo que eu já usei 2, 3 vezes aqui, aquele ativo cujo valor justo no PPA é de 75, mas na investida está por 10, eu vou reconhecer a realização dessa mais-valia conforme a realização do ativo na investida. Então, imagina que fosse um imóvel depreciável, não fosse uma propriedade para investimento. Tá? E o valor justo dele é 75 milhões no PPA e 10 milhões no balanço da controlada. Se a taxa de depreciação fosse de 10% ao ano e eu tivesse no consolidado esse ativo reconhecido por 75, a depreciação seria, tirando o efeito de valor residual, de 7,5 milhões. Mas, na verdade, quanto que eu tenho na controlada que tem o valor registrado de 10? 1 milhão. Então, percebam que a mais-valia de 65, sendo depreciada a 10%, vai gerar uma despesa no resultado da controladora de 6,5. É como se eu tivesse um complemento de depreciação. Perfeito? Bom, dando seguimento aqui e já chegando no ponto de maior reflexão, é que quando incorporada a investida ou a investidora, não importa, a lei permite as duas situações, eu deixo de ter a diferença entre base fiscal e contábil. Foi exatamente isso que foi divulgado em nota explicativa nessas demonstrações financeiras. Ou seja, eu tinha um PPA que mostrava valores justos de ativos e passivos diferentes daqueles que estavam contabilizados na investida. E quando eu incorporei, o que diz a lei tributária? Esses valores do PPA se incorporam aos ativos e passivos que lhe deram causa. Portanto, vira custo fiscal bom. Né? E é isso que diz esse trecho da nota explicativa. Só que se vira o custo fiscal bom, eu não tenho mais diferença de base. Se eu não tenho mais diferença de base, eu não tenho razão para manter o registro do passivo fiscal diferido que estava sendo indicado no PPA. Portanto, eu faço o quê? Baixo o passivo fiscal diferido, contra resultado, naquela linha que não é base de cálculo do IR da CS nem de PIS e COFINS, e começa a surgir uma discussão interessante. Veja, o reconhecimento do passivo fiscal diferido, ele causou o aumento do goodwill, preservou o valor justo integral do ativo que lhe deu causa, e na incorporação, que poderia ter sido no dia seguinte, eu gero resultado que é passível de distribuição de dividendo e, sem dúvida nenhuma, isento de imposto de renda. E aqui começa a ganhar contornos mais interessantes. Né? Vamos simplificar antes de colocar algumas questões para reflexão num exemplo muito simples. Tá? XPTO adquiriu 100% das ações da ABC por 100. A ABC possui um intangível de 70 e capital social de 70, portanto, PL de 70. Tá? A adquirente tem caixa de 100 e capital social de 100. Tá? Bem simples.
Então, aqui, ó, balanço do adquirente, balanço da adquirida. Tá? No PPA da ABC, que é a empresa adquirida, o valor justo do intangível é de 90. Portanto, se ele estava aqui por 70, se o valor justo é 90, lembrando da diferença entre bases contábeis e fiscais, o PPA, em tese, reconheceria, numa alíquota de 30% hipotética aqui, um passivo fiscal diferido associado, essa mais-valia de 20, de 6. Portanto, como que ficaria o desdobramento do custo de aquisição nesse cenário hipotético? Valor patrimonial 70, mais-valia 14, porque a mais-valia é de ativos líquidos, portanto 20 da mais-valia desse intangível e 6 do passivo fiscal diferido associado, e goodwill de 16. Se eu não reconhecer esse passivo fiscal diferido, valor patrimonial 70, mais-valia 20, goodwill 10. Perfeito? E houve, então, a incorporação da ABC pela XPTO. Olha que interessante. O goodwill vira um intangível que vai ser sujeito à dedutibilidade fiscal, cumprindo todos os demais requisitos, naturalmente. O intangível preserva sua base de 90 e o passivo fiscal diferido está ali, no passivo. Né? Só que como a lei tributária diz que intangível é dedutível, que essa mais-valia se incorpora ao bem, aqui é um direito, e aí por isso que eu comentei aquela controvérsia que existe, mas vamos admitir que fosse dedutível sem discussão, eu baixo o passivo fiscal diferido, afinal de contas, eu não tenho mais diferença de base. A minha base contábil de 90 é uma base dedutível indiscutivelmente. Portanto, vira receita e eu distribuo para os acionistas. Tá? Olha que interessante. Né? Eu tenho um passivo fiscal diferido que aumenta o goodwill, preservo o custo fiscal dos ativos, imobilizados, intangíveis, por exemplo, né? E a lei tributária é silente. A regulamentação tributária é silente. O que eu faço se a lei tributária, naturalmente inspirada nos CPCs, diz para eu fazer uma alocação do custo de aquisição a mais-valia de ativos líquidos? O que seria ativos líquidos? Se não aquilo que representa o PPA quando traz ativos e passivos identificáveis a valor justo. Né? Eu tenho alguma leitura possível, né? Ou seja, ativo líquido significa ativo menos passivos, incluindo o efeito do PFD que o CPC 1532 mandam reconhecer, ou não? Eu considero que é um ativo líquido bruto, né, do efeito do PFD. Né? Eu achei um exemplo interessante aqui do CPC 32, que talvez para fins informativos colocou em linhas separadas. Mas será que a prática recomendada, ainda que de forma intuitiva ou pressuposta por esse exemplo, é a de reconhecer ativos líquidos, que eu grifei aqui, separado de ativo e passivo fiscal diferido? Né? Qual a razão de se levantar uma questão como essa? Porque se a lei tributária faz remissão a ativos líquidos identificáveis, e se eu tenho que reconhecer ativos líquidos identificáveis sem o efeito do passivo fiscal diferido, significa que, ao menos para fins tributários, eu não teria o mesmo goodwill que aquele goodwill indicado num PPA. Então, portanto, se o PPA reconhece um passivo fiscal diferido que aumenta meu goodwill para fins tributários, se alguém adota essa linha de entendimento, que não é a minha, assim, pelo menos numa primeira análise, eu deveria reconhecer um goodwill diferente para fins tributários. Tá? Uma segunda questão, eu poderia assumir que, como eu não paguei, entre aspas, né, eu não tive um sacrifício patrimonial por esse passivo fiscal diferido, né, como ele não se confirmou, quando eu incorporo, eu tenho que fazer um controle que a lei e a regulamentação não mandam para expurgar os seus efeitos do goodwill? Olha que pergunta interessante. Tá? Vamos supor que alguém conclua que, olha, esse passivo fiscal diferido ele não pode aumentar o seu goodwill tributário. Tá?
mas eu incorporei. Vamos supor que eu fale, ó, realmente não faz sentido, não tem uma simetria razoável para eu preservar esse efeito do PFD no goodwill. Faria sentido eu ajustar o goodwill ou faria sentido eu ajustar para fins tributários a dedutibilidade do ativo que lhe deu causa? O que eu quero dizer com isso? Se o que deu causa aqui foi um intangível ao reconhecimento do SPFD, eu controlo a indedutibilidade do valor correspondente no goodwill ou no bem que deu causa? Olha como a discussão começa a ganhar uma série de contornos interessantes, né? Outra questão, a lei tributária fala que o laudo pode ser questionado pela Receita em casos de vícios graves, né, ou comprovados e tal. Seria um vício grave se eu soubesse que no dia seguinte à aquisição eu incorporaria? Se a proposta de aquisição ou se os elementos subjacentes à transação indicam o pressuposto da incorporação, da consolidação dos negócios, deveria o laudo do PPA reconhecer o passivo fiscal diferido? Ora, se no dia seguinte eu já tenho uma igualdade de base contábil e fiscal, faz sentido eu reconhecer um passivo fiscal diferido, apesar do texto do CPC 32 e do CPC 15? Né? Porque, lembrando, a visão do CPC, que é uma tradução, entre aspas, dos normativos do IASB, nessa correlação com normas do IASB, tem visão de consolidado. Então, duvido que o órgão regulador lá fora pensou na situação particular de um país que atribuísse IFRS para balanços individuais, que balanços individuais servissem à apuração de dividendo e que, pior, servissem à apuração tributária. E que, mais ainda, que tivesse uma legislação tributária que disciplina o tratamento do sobrepreço que surja numa aquisição de participação societária, por exemplo. Então, notem como são questões extremamente relevantes, extremamente atuais, né? Eu já fiz todos esses pontos para reflexão e eu espero que, assim como o título desse evento é Pensar a Contabilidade, que a minha apresentação, que por mais que tenha sido breve e passado por temas complexos, gere justamente o efeito de reflexão, de provocá-los a pensar sobre um tema que eu não tenho dúvida que cedo ou tarde vai demandar a nossa avaliação em casos concretos, seja em transações que estejam ocorrendo, seja em consultivo em geral, seja em contencioso administrativo ou judicial, mas que então eu espero ter contribuído para justamente pensarmos juntos a contabilidade e as áreas correlatas, como é o direito tributário. Novamente, muito obrigado, Caio, muito obrigado à organização do evento. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.